Tá, agora tá. Agora tá gravando. Beleza. Na última hora eu esqueci. Quando vocês verem que não tá com a bolinha, vocês me lembrem, tá? Eu não sei se vocês procuraram também lá no canal da GP Machado no YouTube, e eu vi que eu fiz uma confusão ali com as aulas. Eu coloquei 3 vezes a mesma. Eu coloquei para carregar automático, tá? E acabou que carregou a mesma aula. Mas aí agora eu quero ver se hoje eu já coloco tudo, deixo tudo em dia, tá? Então vamos tocar ficha. Beleza, então, pessoal. Nas últimas aulas, nós vimos os cálculos, tá? Para poder determinar a tensão de entrada, a tensão de saída do transformador. Nós determinamos também se ele é um transformador rebaixador, elevador, alguns critérios básicos, tá? Aquilo que a gente sempre tem que levar em consideração que a potência do transformador é sempre a mesma, ela não vai variar. A tensão de entrada e saída varia. Pode aumentar ou pode diminuir. Da mesma forma a corrente, tá? A corrente que entra, ela pode ser menor ou maior do que a corrente que sai, tá? Então, isso são coisas básicas que a gente sempre tem que levar em consideração, tá? Então, pessoal, para a gente bater o martelo e acabar, então, com o cálculo dos transformadores, que para mim é algo importantíssimo para vocês que são da mecânica, por quê? Porque muitas vezes na prática vocês vão se deparar com essa situação. Vocês vão ter uma máquina elétrica, tá? Um torno, uma estação de solda, como eu já citei aqui várias vezes, e vocês terão sim a necessidade de ligar esse equipamento. Mas muitas vezes a tensão que é fornecida dentro da indústria, ou até mesmo dentro da residência, ela não vai ser compatível com o tipo de carga que vocês terão. Tá? Então, vocês saberem dimensionar um transformador ou vocês saberem pelo menos utilizá-lo já é algo muito importante, tá? Então vamos lá, pessoal. Olha aqui. Eu tenho esse transformador, tá? Eu tenho um número de bobinas de entrada e um número de bobinas de saída, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui juntos, tá? Um trafo, um trafo, rebaixador, possui 1.200 watts, possui 1.200 watts e uma tensão de entrada de 220 volts. E uma tensão de saída de 127 volts. Eu quero saber qual a corrente de saída. Então vamos lá. As informações que eu tenho, pessoal, aqui é a tensão de entrada, o 220 volts, a tensão de saída, o 127, e a potência, tá? Tá me dizendo aqui que a minha potência é de 1.200 watts, tá? Eu quero saber a corrente de saída.
Vocês conseguem calcular isso? Lembrem das equações que nós temos, ó. Razão de espiras é igual o número de espiras de saída divididos, secundário, divididos pelo número de espiras do primário, tá? Tenho também que a tensão é igual, desculpa, a razão de espiras é igual a tensão de saída divididos a tensão do secundário pela tensão do primário. E a corrente é igual, tá? A razão de espiras da corrente é igual à corrente do primário divididos pela corrente do secundário, tá? Então, são essas as informações que eu tenho. Com base nisso aqui tudo, é muito difícil determinar a corrente de saída? Vamos lá, pessoal, falem comigo, interajam. O que vocês acham? Dá para fazer? Não dá para fazer? Muito difícil? Não viram isso? Dá um tempo aí para nós tentar resolver aqui, professor. Beleza. Fazer. Agora gostei. Isso mesmo. Essa é a melhor turma que eu tenho. Estou cansado de falar. São os meus melhores alunos. Uma coisa eu posso dizer, com total certeza. Essa é a melhor turma de mecânica que eu já dei aula. Pô, aí sim, deu moral, hein? Pô, agora ficou legal, hein? É a melhor turma de mecânica que eu já dei aula. É a primeira que está dando aula, tá, Igor? É. Agora deu moral. Agora deu moral, hein? Tá até merecendo um 10 agora. É a primeira turma que ele está dando de mecânica. Ele sempre dava para eletrotécnico. Porra, é sacanagem também. Agora destruiu tudo. Não, pior que uma vez no Senai eu dei aula para uma turma, mas foi pouco tempo. Foi só conceitos básicos lá de eletricidade. Eu não entrei tão a fundo que nem eu estou entrando com vocês. Agora entendi. Então a próxima turma tu vai dizer que foi a melhor, né? Não, como assim? Os primeiros são os especiais, né? A primeira... Essa foi a primeira? Técnico é. Eu dei para uma turma de mecânica profissionalizante. Não dei para o curso técnico. Então, IRS, dividido por IS. Aguarde lá ali. Oh, eu acho que nunca vi. Guarde na linha até finalizar a ligação. Qual corrente isso aí? Da 200.
Mas acho que é isso aí, né? 5,45. Uma rede de 2,20. Tensão em casa. Legal. Algumas partes. Eu E antes de mais nada, eu invoco as energias. E aí, estão conseguindo resolver? Querem ajuda? Dá mais um minutinho para vocês. Eu usei a primeira fórmula aqui. E depois eu me repetir. Atenção, tá dando, vou te fazer 45.
E aí, pessoal, estão precisando de ajuda? Eu fiz a primeira fórmula ali da tensão, né? Que eu tinha as duas tensão, né? Mas aí achei um resultado, mas agora não sei como jogar na outra fórmula. Beleza. Não sei o segundo passo, né? Acredito que fiz o primeiro passo, e agora quando o segundo complicou. Não, beleza. Vou esperar mais um pouquinho e aí a gente faz juntos.
Professor? 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 Ah, eu tava com o microfone desligado. Ai, Da onde saiu aquele 1,07? Que eu não entendi. Tá, eu tava com o microfone desligado, vocês não estavam me ouvindo? Não. Não. não vimos nada. Ah, então vamos de novo. Nós estávamos. Vamos de novo. Então, eu falando aqui, seguindo o baile. Nem a tua foto, rapaz. Nem tu aparecia no vídeo. Hein? Vamos de novo aqui, então. Tá? Não tem problema. Vamos de novo. Não tem problema. Tá, então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que a gente faz, ó, é tirar os dados do problema, tá? Todos os exercícios de eletricidade, de física, isso é sempre muito importante, tá? Então vamos ver aquilo que a gente tem que o problema nos dá. Nós temos, então, a tensão de entrada, tá? Que é o nosso VP, tensão do primário, que é 220 volts. Nós temos a tensão do secundário, tá? Que é 127 volts. E nós temos, então, a potência, que é 1.200 watts. O que eu não posso me esquecer nunca, jamais, é que a potência, seja ela no primário ou no secundário, quando a gente fala de transformador,
ela não muda, tá? Não muda. Não muda. Então vamos trabalhar com o que a gente tem, tá? Primeira coisa que eu aconselharia vocês a fazerem é utilizar, então, a fórmula da razão de Spiras, tá? Então, se eu tenho as duas tensões, a tensão de entrada e a tensão de saída, eu posso simplesmente substituir na fórmula. A razão de Spiras é igual a Vs por Vp. Então, é tensão de secundário, nesse caso é 127 volts, divididos pela tensão no primário, que nesse caso é 220. Tá? Isso aqui vai dar quanto, pessoal? Vai dar 127. 0,57. Vai dar 0,57, isso mesmo. 0,57. 0,57. Como é razão de Spiras, eu não tenho unidade, tá? Então, beleza. Eu tenho a razão de Spiras, tenho as tensões de entrada e de saída, tá? Do primário e do secundário, tenho a potência, que é sempre a mesma, tá? Pô, o que eu posso fazer aqui, tá? Eu tenho essas equações aqui, mas uma coisa que tem que estar sempre junto com a gente, e agora vocês sabem, é a lei de Ohm. Se eu sei que a potência é igual à tensão vezes a corrente, eu posso aqui, então, fazer de duas maneiras, tá? Duas maneiras. Eu posso simplesmente pegar e achar a corrente do meu primário, tá? E a corrente do meu primário, então, usa a potência, que é a mesma, 1.200 watts, igual a tensão do meu primário, que é... a tensão do meu primário é 220. 127. Tensão Do primário. Ah, tá. Do primário. 220 vezes a minha corrente, tá? Vai dar, então, a corrente do primário vai ser igual a 1.200 watts divididos por 220. Corto, corto. Isso aqui vai dar 5,45 amperes, tá? Posso pegar esse valor aqui e substituir aqui na equação, tá? Que isso aqui vai dar em torno, então, ó. Isso aqui vai dar Spiras que eu já tenho. Substituindo aqui na equação, razão de Spiras igual a IP divididos por IS. Se eu tenho a razão de Spiras, que é 0,57, tenho IP, que é 5,45, que é a minha tensão do primário, divididos, então, pela minha, pela minha corrente do secundário, pela minha corrente do primário, divididos pela minha corrente do secundário, eu tenho, então, ó, só que multiplicar em cruz. Vai ser 0,57 IS igual a 5,45. Está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, IS, que é a minha corrente de secundário, é igual a 5,45 divididos por 0,57. Isso vai dar quanto? 9,56? 56. 9,56. 9,56 amperes. Tá, beleza, fiz desse jeito aqui. Poderia fazer de algum outro jeito? Sim. Oi? Alguém se fragou de Eu alguma fazer outra maneira? o... Ninguém percebeu uma outra maneira que dá para fazer? Eu não vi como. Não? Eu também não. Não.
outra, não, em vez de botar o 220 ali, o 127, né? Fazer direto, não dá? 1.200 por 127. O 1.200 igual a 127 vezes, em vez de usar o 220 ali na fórmula, quando começa, usar o Exatamente. 127. Exatamente. Vai sair direto a resposta, né? Vai sair sair direto, direto. né? Trocar. Exatamente. Exatamente. É isso que eu queria que vocês enxergassem. Vocês vão ficarem presos às fórmulas. Se vocês têm a noção da lei de Ohm, por mais que vocês saibam as proporcionalidades geradas entre corrente, tensão e potência, se vocês já têm um valor e a saída, joga na lei de Ohm. Vocês já vão poder saber diretamente a corrente do meu secundário. Entenderam a jogada? Vou passar. Hum, Baixasse? eu posso dividir 1.200. Façam aí, quanto é que vai dar? Corrente do secundário igual a 1.200 watts divididos por 9,44, né? R$ 9,44. Depois tem um monte de número. 88,44. vai dar 9,44, tá? Só que de 9,44 para 9,56, esse valor em termos de corrente é desprezível, tá? Não vai fazer. Até porque isso daí vocês vão usar. Não altera? Oi? Ele não altera ou... Para corrente não. Tipo, Não? vocês prestem bem atenção nisso. Quando eu estou falando de corrente industrial, 1 ampere Sim. não faz diferença. Não chega. Na verdade, é um pouquinho mais de 1 ampere. Só que, se eu estivesse falando isso de eletrônica, se eu estivesse falando isso de uma eletrônica dedicada na lógica, aí faria muita diferença. Muita diferença. Tá? Na indústria, isso daí vai ser desprezível, tá? Para um transformador. Se vocês forem dimensionar, por exemplo, um dispositivo de proteção, ali, nesse caso, nessa situação aí, essa folga aí de 1 ampere ele não ia ser. Vocês iam colocar um disjuntor de 9. 9,5. Não ia ser o suficiente para danificar o circuito. Tá? Então, é esse tato que a gente tem que ter dentro da indústria para poder, então, trabalhar com as informações que a gente tem. Beleza. Vocês gostaram do exercício? Simulado. Hum? Vai todo mundo de simulado. Vocês querem fazer outro do exercício? capeta. Não caiu uma lágrima. Pode ser. Pode ser, vamos fazer outro? Beleza, vamos fazer outro então. Eu vou deixar uma listinha no grupo, tá? Na verdade, hoje eu quero falar de outro assunto aqui com vocês, tá? Eu vou introduzir aqui e aí a gente depois faz uma lista só sobre isso aí. Só que aí eu vou deixar uma lista, mas eu não vou avaliar, tá? Vou deixar só essa lista para vocês treinarem. A gente vai encerrar nossas aulas amanhã, né? Não sei. Amanhã já. Pois é, se eu não me engano, amanhã a gente encerra. Era dia 26 ou 27, né? Graças a Deus. 27 falou assim, né? 27? Eu acho que era 27 que tinha falado. Quinta-feira. Hoje é terça, a gente encerramos na quinta. Não tem problema, tá? Já emenda sexta já, velho. Tá gostando das aulas? Tá bom. Aprender um pouco. Tá sendo boa. Tá legal, tá legal. Pra mim que não entendia nada de elétrica, tô começando até a virar um eletricista. Vice? Deixar de ser leigo um pouco. Show de bola. A gente vai falar um pouquinho hoje dos motores, tá?
Porque eu preciso falar, tá na emenda e Eu consegui até ligar a lâmpada aqui em casa. já sabe? Tá aqui, ó, pessoal. Ah, Só para a gente, então, ter esse conhecimento de motores, tá? Os motores são responsáveis pela transformação da energia elétrica em energia mecânica, tá? Eles são muito comuns dentro da indústria e têm diversas aplicações, tá? Vocês vão ver eles em tudo. Esteiras, elevadores, sabe? Uma gama muito ampla de exemplos de funcionamento, tá? Só que assim, ó, os motores, eles têm duas grandes divisões, tá? São os motores monofásicos e os trifásicos, tá? Esses motores monofásicos e trifásicos, eles têm algumas características bem peculiares, bem típicas de cada um deles, tá? Quando nós falamos em motores monofásicos, não necessariamente estamos falando deles apenas dentro da indústria, tá? Ele sabe que a mina é do mal. Tá? No caso aqui, pessoal, vamos desligar os microfones, tá? Para não ter nenhuma interferência. Beleza. Então, assim, ó, quando nós falamos de motores monofásicos, nós temos uma gama muito ampla dentro das nossas residências, tá? Nós temos motores num portão de garagem, uma bomba para acionar uma caixa d'água, enfim, aplicações para os motores não faltam, tá? Só que para isso a gente tem que dimensionar eles e a gente tem que saber pelo menos o básico do princípio de funcionamento, tá? Por que eu falei lá no começo do magnetismo? Porque o funcionamento de um motor basicamente é através das reações magnéticas que agem no núcleo dele. Eu falei das duas grandes divisões que nós temos, os motores monofásicos e os motores trifásicos, tá? Dentro dos motores monofásicos e trifásicos existem centenas não, né? Centenas eu estou exagerando, mas existem várias classificações dos tipos de motores, gaiola de esquilo, motor bobinado, enfim. Só que assim, ó, dentro dessa divisão que nós temos de monofásicos e trifásicos, nós temos também os motores em CA e CC, tá? Então nós sabemos aqui, os motores em CA são os motores em corrente alternada e os motores CC são os motores em corrente contínua. Isso daí tem que ficar muito bem claro, tá? Então aqui, ó, hoje para a gente introduzir então, tá? Eu vou falar dos motores monofásicos, tá? Em corrente alternada, tá? Então aqui, ó, os motores monofásicos em CA, eles podem ter então duas tensões, 127 volts ou 220, tá? 127 ou 220, tá? Isso eu quero que fique muito bem claro dentro da mente de vocês, tá? Ele vai possuir 3 bobinas, tá? 3. Isso daí todos os motores, tá? Independente de ser monofásico ou trifásico, ele vai funcionar dessa maneira aqui, ó. Então é isso aqui, ó. Nós temos então a bobina, tá? 1, 2 e 3, tá? Essas bobinas aqui, eu não sei se vocês em algum momento da vida de vocês já acabaram tendo que fazer o fechamento lá dos motores, tem que fazer a combinação para poder dar partida. Não sei se alguém já fez isso dentro da indústria ou até mesmo dentro de casa. Alguém já fez isso?
Só acompanhei só acompanhei o pessoal lá, mas nunca eu mesmo fiz. Mas já vi já como é que funciona mais ou menos ali por dentro. Tá, beleza. Show de bola. Então, vou tentar dar uma introduçãozinha aqui para vocês, tá? Nós temos assim, ó, imaginem que esse aqui é o motor, tá? Tá, beleza. Tá? Então, esse aqui é o motor. Ele tem dois polos, tá? O polo sul e o polo norte, tá? Vou botar em vermelho aqui e em azul. Então, isso aqui ficou em... Vou botar em vermelho. Tá? Assim, ó. Para o motor funcionar, ele vai ficar, então, tá, gerando um campo magnético girante, tá? Foi aquilo que a gente falou. Uma corrente elétrica vai percorrer essa solenoide vai criar um campo magnético induzido. Esse campo magnético induzido vai reagir com uma polaridade. O núcleo do transformador vai possuir, então, vários enrolamentos que terão, então, uma segunda polaridade, gerando um campo magnético no sentido sul ou norte. Consequentemente, teremos, então, uma segunda bobina que vai ter esse mesmo funcionamento, só que com sentido inverso. Se um lado nós temos o polo norte, no outro lado nós temos o polo sul. Então, esse giro aí vai fazer com que o motor, esse campo magnético vai fazer com que o motor tenha um giro a partir do momento que ele seja percorrido por uma corrente elétrica. Tá? Ligamos o motor, circulou a corrente, consequentemente, então, vai haver esse giro. No caso dos motores monofásicos, nós temos algo peculiar. Tá? O que seria essa peculiaridade, então, essa especificidade dos motores monofásicos? Nós temos aqui uma terceira bobina. Tá? Só que essa terceira bobina, ela tem um capacitor e um interruptor centrífugo. Tá? Esse capacitor, ele é um capacitor, dependendo do motor, dependendo do modelo do motor, ele pode ser um capacitor eletrolítico ou pode ser um capacitor a óleo, não tem problema nenhum. Tá? Esse capacitor serve, então, para dar a partida do motor. Ele é que vai dar o torque inicial. Esse capacitor, ele serve para energizar, para armazenar a tensão da entrada da bobina e vai servir, então, para dar o primeiro start. Esse interruptor centrífugo, ele vai se desligar pelo movimento do giro do rotor. Tá? O rotor vai girando e ele desliga com o sentido de giro, fazendo com que ele fique apenas nas duas outras bobinas, na sul e na norte, fazendo sentido, né, de giro do nosso motor. Então, assim, ó, esse motor, ele é um motor que vai ser aplicado para 127 e 220 volts, tá? Então, nós temos aqui, ó, essas bobinas que vão ser responsáveis por esse acionamento. Nós teremos a bobina 1, que vai ser a mesma bobina e vai ter o final 2, aqui a 3 e a 4, e aqui a 5 e a 6. Beleza? Então, aqui, ó, essas combinações aqui de bobinas, nós vamos ter 127 ou 220 volts, dependendo da forma que nós fizermos o fechamento, tá? Nós temos uma combinação específica. Quando nós trabalhamos, então, com os motores trifásicos, aí nós não temos esse capacitor de partida, nem esse interruptor centrífugo. Nós temos uma terceira bobina normal. Só que assim, ó, hoje
eu não vou entrar nisso daí, tá? Eu quero só, mais ou menos, que vocês tenham isso em mente. Motor monofásico e motor trifásico. Motor monofásico, na sua carcaça, tem uma elevação na superfície que indica, então, o capacitor que é usado para a partida. No motor trifásico, nós não temos isso, tá? Então, amanhã eu vou trazer umas imagens para vocês, tá? Dos motores com capacitor e sem capacitor, que são os monofásicos e os trifásicos. Geralmente, um motor com capacitor que é um monofásico, nós utilizamos muito em bombas d'água, em coisas do gênero. Já o motor trifásico... Aquela de cortar grama, aquelas antigas também, né, professor? Isso mesmo. Essas máquinas... Pra dar o auxílio na partida, né? Na partida. Vocês podem ver que na carcaça tem uma elevação, que é ali que fica o capacitor, tá? Então, assim, ó, eu vou mostrar para vocês que não importa o jeito, o método da ligação. Sempre nós teremos 127 volts em cada uma das bobinas. Independente de ser monofásico, de ser trifásico, sempre 127 volts, tá? Amanhã nós vamos falar dos fechamentos, triângulo estrela, dos trifásicos, as ligações dos monofásicos, porque aí a gente vence todo o nosso conteúdo, tá? Vemos toda a eletricidade básica, transmissão, lei de Ohm, transformadores e motores. Acho que para a parte elétrica já vai ser mais do que o suficiente para vocês que são da mecânica, tá? Eu acho que isso já nos ajuda muito. Vou falar também um pouquinho das contactoras. Vocês já trabalharam com contactoras? Sabem o que são uma contactora? Não, eu não sei. Eu não sei. Beleza. Mas... Não, ouvi falar, mas não sei não. Tá. Então, na próxima aula, então, a gente vai falar do que é uma contactora, tá? Bem da base, bem tranquilo, tá? Então, eu acho que hoje era mais ou menos isso daí. Mais tarde eu vou deixar para vocês, então, uma lista tá falando um pouquinho mais sobre os transformadores. E é isso aí. Quinta-feira a gente encerra, tá? A avaliação de vocês vai ser em cima das listas que a gente fez. Então, tá todo mundo aprovado já. Não tem problema nenhum. Todo mundo com as presenças ok, todo mundo com a nota ok, todo mundo me entregou o trabalho, tá? E é isso aí. Em quinta-feira a gente encerra, então, com chave de ouro. Beleza? Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Boa noite. Beleza. Beleza? Tranquilo? Ô, Tom, Pode falar. quinta-feira tu podia fazer um resumão para nós, hein, né? Não sei se tem muita coisa para dar quinta-feira. Posso fazer. Posso fazer um resumo geral de tudo. Esquece, se caso não for te atrapalhar, não. Não, de forma alguma. Vou fazer um resumão e disponibilizo para vocês, tá? A gente faz isso aí na aula. Amanhã, Dependendo da galera, acha também, não. Amanhã a gente vai ver, então, motores monofásicos, trifásicos, um pouquinho de contactora. Na quinta-feira, eu dou o geral de tudo e a gente encerra a disciplina. Beleza? Beleza, isso aí. Justo e perfeito? Beleza? Fechou. Perfeito. Ótimo. Boa noite, aí, Gustavo. Beleza, então, pessoal. Boa noite para vocês, então. Obrigado pela atenção de todos. Desculpem por ontem, tá? Eu não consegui estar presente. Beleza? Não, tranquilo, cara. Beleza, Problema então, todo pessoal. mundo tem. Show de bola. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite, até amanhã. Tchau. Boa noite, até amanhã. Tá.